Uau, que alegria estar aqui de novo, né? Estive um tempinho um pouco longe daqui, né? Estava fazendo na nossa escola de missões, na nossa igreja, que todos vocês vão fazer também, em nome de Jesus. Mas hoje a gente vai falar sobre Difflin Drops. Alguém já ouviu falar disso? Levanta a mão aí. Levanta a mão, quem já ouviu falar sobre o Difflin Drops. O Difflin Drops, ele é algo feito para as faculdades e escolas através dos jovens. Eu coloquei aqui na introdução uma foto. Você sabia que nós já estamos fazendo isso na Paz Church Taboão? Aqui, ó. Está aqui a moça muito linda responsável, se chama Isabela, que está fazendo isso. E ela já começou esse projeto, então ela está fazendo na casa dela. E hoje a gente vai conhecer sobre esse projeto incrível, né? A gente hoje está falando sobre gerações, né? O Yamada falou aqui, a Dara, a Carol, estão falando sobre gerações, né? Algo que eu percebi na minha antiga geração, que veio antes de mim, né? Na igreja, em outros lugares, é um estigma errado, assim, um paradigma, algo errado sobre a faculdade e as escolas. Eu escutei muito de muitos adultos da igreja, pessoas mais velhas, falando que o jovem vai para a faculdade e ele desvia. Então, ele não pode fazer a faculdade, porque senão ele vai desviar. Isso é uma mentalidade errada. Isso é uma mentalidade inimiga. Ou então, nossa, ele não pode fazer nada na escola, porque senão ele vai desviar. Não conversa com ninguém. Chega lá, fica sentado, nem olha para o lado. Não faz amizades, não fala com ninguém. Porque senão você vai para o mundo, o diabo vai te puxar. A gente criou isso e afastou os jovens do evangelho, afastou os adolescentes de fazer a diferença onde eles estão. Então nós, como Difflin, como uma geração de jovens cristãos, nós não vamos fugir das faculdades, nós vamos para lá ser a diferença. Nós vamos nas faculdades pregar Jesus, nós vamos estar lá para falar de Jesus, nós não vamos fugir desse lugar. Não vamos fazer isso. Então, muitas vezes, os jovens e adolescentes foram ensinados a não quererem ir para a faculdade por medo de se desviar. Mas nós vemos que é possível, né? Então, hoje, por exemplo, a Isabela ela está influenciando na faculdade, não sendo influenciada. O que é o Drops? O Drops é um braço de evangelismo do Difflin nas escolas e nas universidades, baseado na visão de células em que estudantes se reúnem para viver o evangelho de forma simples, prática e relacional. Mais do que encontro, o Drops é uma comunidade que constrói Jesus no dia a dia, relacionamentos. Então, nós precisamos fazer com que os jovens da nossa igreja construam relacionamentos saudáveis nas faculdades e aproximem Jesus daqueles jovens. Não se afastem dele, não fujam deles, porque lá que é o campo missionário dos jovens. Quantos aqui estão fazendo uma faculdade? Levanta a mão. Quantos estão na faculdade? Quantidade. Quantos estão na escola? Estão na escola aí? Bastante, né? Muita gente. Então, esses adolescentes, eles não podem achar que a escola é um bicho-papão, pai e mãe, discipulador. A escola não é um inferno na terra. A escola é o campo missionário dele. Você vai ensinar o seu filho a pregar Jesus lá. Você vai ensinar o seu discípulo a ser a diferença lá. Então, esse é o nosso papel instruindo a nova geração. Próximo tópico, por que abrir um Drops? O Drops é o objetivo de alcançar pessoas que não iriam à igreja. Então, é levar a igreja nos lugares, né? Não esperar com que todas as pessoas venham aqui, mas nós vamos atrás e trazer esses jovens e adolescentes aqui para a igreja, né? Então, nós temos que levar Jesus para dentro da universidade, criar um ambiente de comunhão e crescimento, fazer discípulos e ser luz naquele lugar. Agora eu vou falar no próximo tópico sobre as 7 esferas de influência. Nós aprendemos muito na Paz Church sobre as 7 esferas de influência, porque nós precisamos impactar de alguma forma e levar Jesus em todas as esferas da sociedade. Então, família, religião, educação, governo. Então, crente não pode falar de governo, não pode ser político, não pode querer ser um deputado, não pode sonhar em ser um presidente da república. Por que não? Então, crente não tem que ser professor, não tem que estar no meio da educação, porque esse negócio de educação, de escola é do mundo, né, do inimigo.
Então, quando nós fazemos isso, nós nos recuamos e ficamos aqui parados enquanto o diabo faz a festa. Então, Satanás e os seus demônios estão tentando entrar na família, estão tentando criar religião, tentando entrar no governo, na educação, as próximas 3 esferas. O diabo quer entrar nas mídias, ele quer entrar nas artes, ele quer entrar na economia, e como nós, como igreja, estamos nos posicionando diante disso. Então, nós temos uma geração de jovens e adolescentes que estão lá, eles estão ativos nas mídias, eles estão dando opiniões políticas, eles estão dentro da economia, eles são artistas, eles estão produzindo arte. E aí nós vamos falar que isso é do demônio, nós vamos demonizar isso, nós vamos entronizar Jesus nessas esferas. Nós vamos fazer arte para Jesus, vamos produzir mídias sociais para Jesus, vamos ser profissionais capacitados para glorificar Jesus. Um tabu também que talvez uma geração possa ter criado com engano é que você não pode exercer o chamado de uma outra profissão, você não pode exercer seu chamado sendo médico, exercer seu chamado sendo um professor, sendo um psicólogo, um nutricionista, sendo um mecânico, um jogador de futebol. Isso também é um tabu errado que nós precisamos quebrar. Então, os jovens têm sonhado com grandes universidades, têm sonhado com intercâmbio, têm sonhado com ser atletas, têm sonhado com ser especialistas. E nós não vamos inibir isso, nós não vamos excluir eles desses sonhos. Nós vamos impulsioná-los nesses sonhos e fazer com que eles cumpram o propósito da vida deles, aonde quer que eles estejam. Porque nós vamos alcançar todas as esferas da sociedade. Todas as esferas aqui em Taboão da Serra, na nossa cidade, não sei onde é a sua igreja, né? Então nós precisamos fazer isso. Então a universidade é um dos maiores campos missionários que tem. Os jovens, por incrível que pareça, estão abertos. Eu passei muito tempo evangelizando em alguns momentos lá na cidade que eu estava, em Fortaleza ou em Manaus, e é criado também um tabu de que os jovens são fechados, mas não, eles são abertos a dialogar. Então, os jovens hoje são abertos, eles não são fechados, eles estão dispostos a ouvir o que você tem para falar. Precisamos falar sobre Jesus. Agora eu vou falar na próxima página sobre a visão e a missão do Drops. Visão é levar Jesus para dentro das universidades, formando uma geração que vive o evangelho de forma prática e transforma ambientes. A nossa missão, alcançar, discipular e enviar estudantes através do Drops, formando comunidades que vivem comunhão, crescimento espiritual e multiplicação. Então, o que nós vamos fazer? O que nós queremos fazer? Não é que nós queremos colocar um pastor na universidade. Amém, se isso acontecer. Não queremos necessariamente colocar um grande homem, um grande líder, mas nós precisamos de você, estudante. Você que está na faculdade, é você que vai liderar o Drops. Você, estudante da escola, você, aluno, você que vai abrir um Drops na sua sala de aula, na sua escola, né? Nós temos muitas escolas no Taboão, muitas faculdades no Taboão. Alguém aqui faz a Unifecaf aqui do Taboão? Eu conheço algum. Eita, tem mais do que eu pensava, hein? Tem uma galera. Então, ali tem uma faculdade, é uma das maiores faculdades aqui, a Anhanguera, talvez tenha algumas. Então, nós já temos os nossos alvos. E vocês, estudantes, nós queremos conversar com vocês. Queremos sentar com vocês. Vamos entrar nesses lugares para falar de Jesus e fazer os drops nesses lugares, né? Algo que eu passei despercebido é o significado do nome drops. É gotas em inglês, né? Então, o logo do drops é uma gota. Nós pensamos que para começar um avivamento universitário de jovens, precisamos de uma maré muito grande, mas se começa com uma gota. Então, eu vi que alguns levantaram a mão. Você, sendo um na sua faculdade, você vai fazer a diferença lá. Você sendo um na escola, eu sou o único crente da minha sala de aula. Meu Deus, então tem muita oportunidade. Tem muita gente para você falar de Jesus. Não se sinta inibido, não se sinta retraído. Vocês têm uma liderança, uma igreja que está disposta a ajudar vocês a fazer isso. Nós vamos fazer isso, vamos entrar nas escolas e universidades. Agora vamos falar sobre requisitos para um Drops. Vamos para a parte prática, para a gente sair daqui já sabendo o que fazer. Primeiro, vida com Deus ativa. Precisamos de um jovem que esteja na faculdade, na escola, que tenha uma vida com Deus ativa para começar esse projeto. Então, precisa ter uma vida de oração, precisa ler a palavra. Então, a intimidade com Deus é o que sustenta tudo.
não queremos criar algo superficial, porque hoje em dia surgem muitos movimentos que vai e vem, vai e volta, mas nós queremos criar uma base sólida de jovens que estão nas universidades, estão aqui na nossa igreja, na Paz Church Taboão. Precisamos de um líder disponível, alguém disposto a servir, liderar pessoas, envolver de forma constante o grupo. Você não precisa ser o que fala melhor, o que conhece a Bíblia inteira, o grande teólogo. Nós precisamos que você seja um líder disponível. Você está disponível para falar de Jesus nas escolas? É isso que nós precisamos. Conexão com a igreja local. Não queremos mais um movimento de desigrejados, de jovens e adolescentes que não têm base sólida. Pelo contrário, eles precisam ter uma base sólida na igreja local. Então, toda a liderança se compromete, porque essa é uma visão da nossa igreja, é te dar todo o apoio, é estar junto com você nesse movimento. Então, esteja junto com a igreja local, alinhado com a visão, tenha cobertura espiritual da igreja. Então, esse jovem que vai começar um Drops precisa servir ativamente na igreja, ele precisa ser discipulado ou pastoreado, participar de um life group e ser bênção da liderança. Então, não queremos mais um movimento de revoltados com a igreja, ou então pessoas que não estão debaixo de uma liderança. Pelo contrário, nós seremos. Então, eu represento em nome de Jesus aqui quem tem idade perto de mim, mas nós seremos uma geração que honra a geração que veio antes da gente. Nós somos uma geração que honra a geração que veio antes de nós. Então, precisamos estar conectados com essa antiga geração. Não achar que eles não têm nada para falar, não sabem de nada. Pelo contrário, eles que abriram caminho para nós estarmos aqui. Então, nós precisamos estar conectados com eles para fazer a diferença nas escolas e nas faculdades. Os próximos requisitos. Compromisso com a visão. Precisa estar alinhado com o propósito do Drops, disposto a viver e multiplicar essa visão. Próximo requisito, amor por pessoas, cuidado genuíno, disposição para ouvir, acolher e caminhar com cada pessoa, né? Então, o Yamada falou aqui, e toda essa conferência está sendo muito pautada no discipulado. E é isso que você vai fazer, jovem adolescente. Você sabia que discipulado não é só quem tem mais de 60 anos que pode fazer? Você também pode cuidar de pessoas. Você só precisa ser um cristão compromissado. Constância e responsabilidade. Então, você precisa ter um compromisso em manter o Drops ativo, organizado e acontecendo com frequência. Então, hoje nós não queremos chegar, abrir um monte sem estrutura nenhuma. Não. Vamos fazer aos poucos, assim, pegar uma pessoa que ela está compromissada, vamos fazer um discipulado profundo com essa pessoa, para que isso se multiplique cada vez mais, né? Próximo tópico, como o Drops funciona. Eu estou correndo por causa do tempo, tem muita coisa. Eu fiz as contas lá, eu acho que dá um minuto por slide, gente. Então, como o Drops funciona. Próximo tópico, a oração inicial. Então, chegou lá, beleza. Mateus, e agora, o que eu faço? Como que funciona essa reunião do Drops? Né? Primeiro que você pode começar, procure responsabilidades e lideranças na sua escola, na sua faculdade, tenha apoio de professores, coordenadores da escola, diretores. Nós não fazemos algo rebelde, né? Então, se nós começarmos um momento de oração e aí falar, está proibido, não, a gente é contra as leis, tal. Jamais, gente. Nós vamos seguir tudo dentro da lei, tudo dentro daquilo que é aprovado. Então, nós precisamos de apoio. Então, pessoas que têm ligado, talvez, com advocacia, direito, sempre para estar fazendo um suporte para esses jovens e adolescentes, saber o que nós podemos fazer, o que não podemos, mas uma coisa é fato, isso já acontece, não é algo que não existe. Então, temos, por exemplo, um Drops da Paz Church na USP. Então, tem movimento de oração lá na USP, uma universidade que para muitos cristãos, nossa, lá não pode nem falar de Jesus, lá é um lugar que a gente não pode pisar. Se o crente pisar na USP, fica com cabelo rosa, pega fogo, não sei. Então, não, gente, não podemos ter essa visão. Não vamos fugir das universidades. Vamos lá impactar. E, nossa, o que a Amada falou, eu quase chorei ali, né? Amar, gente. Amar. Precisamos amar esses jovens e adolescentes.
eles precisam de amor, por incrível que pareça. Às vezes ele está com uma roupagem ali de alguém muito forte, de alguém que quer ser radical, que quer ser contra o sistema, mas no fundo ele sabe que ele precisa de amor. E esse amor não é nosso, é o amor de Cristo Jesus. É o Espírito Santo em nós, né? Não posso querer pregar aqui, eu vou continuar na aula aqui. Oração inicial. Então, começa o Drops, você faz o quê? Uma oração inicial. Então, você está conduzindo aquele momento para um momento espiritual. Próximo, o que você vai fazer? Um louvor e uma adoração. Se você tem alguém que toca violão da igreja, que é um estudante da universidade, ou alguém que sabe tocar um instrumento, que canta, se não, não se preocupa, porque na hora do vamos ver, não tem essa não. O importante é louvar. Então, se você não é tão afinado, não é tão bom, vai lá. Isso não vai te impedir. Canta, fala de Jesus. E, obviamente, acho que uma coisa muito boa é uma caixa de som, né? Boa e velha caixa de som também. Então, precisamos criar um ambiente de música. Próximo, apresentação. Explica de forma simples o que é o Drops, acolhe os novos estudantes e mostra a eles qual o propósito do encontro. Então, você fala, gente, isso daqui é o Drops, a gente faz 10 minutos antes da aula aqui, e ele acontece por causa disso, disso, disso. Esse aqui é o Drops, ele acontece no intervalo da escola aqui, por causa disso, 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 tal, tal. Então, você vai explicar para esses jovens, para esses adolescentes, o que você está fazendo ali. Então, tanto na escola quanto na faculdade. Próximo, palavra. Compartilhamento de uma mensagem bíblica de forma leve e aplicável ao dia a dia, simples e prática. Uma palavra evangelística e fortalecedora para cristãos, né? Então, temos que tomar cuidado com crentez, né? Ou então tentar trazer palavras teológicas muito difíceis de ser entendidas. Vamos com o feijão com arroz que dá certo, vamos falar da cruz, vamos falar de Jesus nas escolas, nas universidades, de uma maneira que eles entendam. Então, você vai falar isso aí. Não vamos fugir da Bíblia, tá? É Bíblia, Bíblia e ponto final. Então, falar de versículo, falar de Jesus. Próximo, apelo e oração final. É isso. É quase um life group, né, gente? Uma célula, né? Não é parecido? E aí você faz um momento de resposta, onde as pessoas podem tomar decisões, receber oração e se aproximar de Deus. Precisa perguntar sempre se alguém quer entregar a vida para Jesus, se alguém quer se reconciliar. Não podemos deixar de fazer isso. Então, apelo final. Assim, muitos jovens serão salvos nas faculdades aqui no Taboão. Muitos adolescentes e jovens serão salvos nas escolas, com apelo. Todos nós aqui fomos salvos com apelo, certo? Nós conhecemos a Jesus com apelo. Então, nós vamos nessas escolas, nessas faculdades, e essas pessoas vão ser salvas. E o registro, né? Estamos falando aqui sobre uma nova geração, então antigamente, não sei como é que registrava, sei lá, mas hoje em dia, se não tiver uma foto, você não prova que você fez, né? Então, tira uma foto, faz uma conexão com as pessoas, então, faz uma selfie lá com a galera e movimenta isso. Por quê? Por incrível que pareça, às vezes você está numa faculdade, muitos jovens vão ter mais facilidade de acessar e conhecer o Drops pelo Instagram e pelo que você posta do que pessoalmente. Então, se você não for ativo nas redes sociais, às vezes você não vai conseguir alcançar o público que você talvez conseguiria se você não acessasse. Então, seja ativo. Não gosto, não tenho. Envia para o Difflin, que a gente posta no Instagram. Envia para outras pessoas que têm Instagram. Isso daí não vai ser uma barreira. Mas tire a foto. Se você não tiver celular também, pega o celular de alguém e tire. Para a gente sempre registrar. Próximo. Treinamento de evangelismo e take risks. Então, esse aqui também é um ponto-chave essencial para as escolas e faculdades. Gente, a maneira que o jovem é impactado quando ele vê o mover de Deus é irreversível. Então, todas as vezes que nós saímos para evangelismos, nós impulsionamos e falamos sobre os dons espirituais e take risks, que é uma metodologia de evangelismo da nossa igreja. Então, o jovem, quando ele vê um gesso saindo do braço de outra pessoa na frente dele, ele não consegue esquecer aquilo. Quando ele vê um demônio ali manifestando e sendo expulso pelo nome de Jesus, ele fica impactado. Quando ele vê um cego voltando a ver, ele fica impactado. Recentemente eu estava vendo um vídeo da Dunamis, que eles também têm um movimento, né, de faculdade lá na USP. Eu estava vendo uma reunião deles e tinha um jovem estudante que ele praticamente não enxergava. Ele não era crente, ele foi curado dos olhos dele.
Que impacto aquele jovem vai fazer na USP? Que impacto as pessoas que viram cego olhando vai fazer na USP? Gente, é muito forte. Então, nós precisamos ir atrás dessas pessoas, falar de Jesus para elas sem medo e viver o take risks. A Dara comentou, se eu não me engano, sobre a caça ao tesouro, né? De Deus dar uma visão antes para você. Então, é muito bom isso, muito bom. Palavras proféticas. Então, nós temos que ser jovens e adolescentes equipados com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Todos os dias, quando você for para a escola, peça para Deus uma palavra para alguém. Deus, o que o Senhor quer falar com alguém hoje? Aí Deus vai te mostrar. Deus, o que o Senhor quer falar na faculdade? Então, muitas vezes eu falei de Jesus para os professores assim. Então, você fala uma coisa da vida dele e fala, oxe, aí, que nem aquela mulher, né? Vejo que és profeta. Né? Então, o que a pessoa está vendo ali? O que é isso? É o Espírito Santo, o agir de Deus, é muito poderoso. Próximo, encontrão universitário e comunhão com outros grupos. Essa aqui é uma foto do Drops lá da Past Church Fortaleza. Então, esse é o encontrão que eles fazem com todas as faculdades lá e junta eles. É isso, gente, vamos manter a conexão. Hoje nós temos a maioria da Unifecaf aqui, né? Mas a gente vai começar a explorar os outros polos. E escolas também, né? Temos escolas públicas, escolas particulares. Muitos aqui é do Logos School, né? O novo colégio que tem aí. Temos escolas públicas, Lúcia, talvez o Nigro. Então, são muitas escolas particulares também. Então, você é um ponto-chave lá. Nós precisamos de você. Então, se a gente tem um ponto em cada escola, em cada faculdade, a gente tem uma cultura muito grande. Então, olha o tamanho do grupo que se formou aí. Isso aqui é só estudante, tá, gente? Não é que juntou jovens da igreja que não estuda e foi lá. Esses todos são universitários, foram ganhos para Jesus através do Drops. Próximo tópico, cultura e comunhão, mais uma vez o que eu estou falando. Então, está sendo falado aqui que discipulado não é você só sentar numa mesa lá, aí fica uma luz amarela em cima, me conte seus pecados, não é? Então, o discipulado é uma noite de pizza, é uma noite de jogos, é um momento que você está junto com essa pessoa para jogar videogame junto, né? O Yamada falou, o pai precisa jogar, está ali junto, né? Às vezes, não sou bom em videogame, mas senta lá, né? Tenta ter uma interação. Então, futebol, o que eles gostam? De skate, basquete. Então, é um momento de comunhão. E aí você entra com um discipulado profundo, que é a transferência da vida de Jesus para essas pessoas, né? Próximo, mais sobre a cultura e comunhão. Então, exemplos aqui, né? Tem momentos de homens e mulheres, datas temáticas, novos lugares, almoço, lanchonete. Tudo isso daqui é lá das universidades de Fortaleza. Então, se a gente tem, por exemplo, um dia das mulheres, então, gente, vamos todo mundo ir de rosas, meninas, sei lá, ou meninos, vamos de azul, ou então, sei lá, entendeu? Ter essas ideias inovadoras de momentos especiais, entendeu? Para eles poderem ter esses momentos de comunhão. Então, todas essas datas são importantes. E conhecer vários lugares também. Mais sobre cultura e comunhão no próximo tópico, conexão com a visão da Past Church. Então, nós queremos sim que essas pessoas tenham uma base sólida e nós queremos nos colocar à disposição para cuidar desses jovens, como o Past Church Taboão da Serra. Então, nós vamos fazer isso através da nossa visão, né? Próximo, equipe e estrutura. Essa foto é de uma equipe lá da Past Church Fortaleza também. Então, às vezes você começa sozinho, mas aos poucos você vai construir uma equipe, que é isso que a gente quer. Então, vamos levantar jovens e adolescentes que são ganhos para Jesus nessas universidades e futuramente eles serão a sua equipe de apoio. Assim como uma célula, funciona muito parecido com o Life Group. Então, quando ele vai amadurecendo, ele começa a virar uma equipe, né? Mais sobre a equipe e estrutura. Então, precisa ter reuniões de oração com essas pessoas do Drops, reuniões de alinhamento, reuniões de planejamento e uma liderança com perfil espiritual. Mais um tópico, comunicação em redes sociais, já falei um pouco sobre isso, né? Eu acho que já estão até enjoados de saber que nós precisamos ser ativos nas redes sociais. Mais uma vez, redes sociais, então a nossa ideia, primeiramente nós estamos alocados com o DIF em Taboão, o Instagram que a gente já tem, mas em nome de Jesus, futuramente teremos o Instagram exclusivo para o Drops e WhatsApp e tudo mais, gente. Próximo, construção de cultura, mais uma vez, a Isabela já fez alguns adesivos do Drops e também a gente pode fazer camisas, tudo isso é construir cultura.
Próximo, sobre construção de cultura. Então, cultura da Past Church e Difflin como base, já falamos sobre isso. Unidade entre visão prática e comunicação. Aí tem aqui, ó, camisa dos drops. Então, quando a pessoa está com uma camisa, ela se sente parte. Ela fala, nossa, eu pertenço a esse lugar. Então, muitas pessoas, quando vão no estádio de futebol, e coloca a camisa do seu time, porque ele está falando, eu pertenço ali, né? Então, a camisa é uma maneira de construir cultura. Próximo, linguagem alinhada, Jesus no centro e família, tá? Nós não vamos perder esses princípios, não vamos se adequar para tentar caber no mundo, como a Yamada falou, perdendo princípios. E avivamento na universidade, que é isso que vai acontecer aqui em Taboão da Serra. E, o último slide aqui, isso é só o começo. Gente, isso aqui não é um projeto, isso aqui é um fato, amém?